Nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Religião dos Espíritos, Pureza. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível, e, entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada e que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração, contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis, em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, estendeu-lhes braços amigos até ao fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em bênção de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Mais uma lição profunda do Emmanuel. Emmanuel, em primeiro lugar, ele vem chamar a atenção sobre a postura do Cristo e ele vem partindo do princípio de que não existe perfeição na Terra. Gente, o que a gente terminou de ler aqui, com qualquer pessoa que você olhar, você imediatamente, até por conta da nossa natureza ainda inferior, a gente consegue identificar quais são os traços inferiores daquela pessoa. Mas ele vai ter assim, né? Entretanto, ele era assim, assim, assado. Entretanto, via Deus. Aí vai ver Deus agindo de alguma maneira, transformando aquela pessoa, e ele confiou naquela pessoa. É claro, ele está pegando aqui casos em que confiou e que logo obteve um retorno, talvez um retorno imediato. Mas vai ter casos assim como, por exemplo, ele fala de Judas, o retorno não foi imediato. E é interessante que Humberto de Campos ele conta para gente que logo depois da morte do Cristo na cruz, quando Judas se enforcou, antes de Jesus ressuscitar no terceiro dia e encontrar primeiramente Maria de Magdala e Maria, mãe de Jesus, ele foi até Judas prestar o socorro e ficou lá com Judas. Os primeiros socorros por conta do suicídio dele através do enforcamento. E é interessante até como é que a intuição, né, do homem, que numa oração que é conhecida como credo pela Igreja Católica, ele vem falar assim, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou no terceiro dia. Quer dizer, ele coloca desceu à mansão dos mortos, porque Jesus foi lá na mansão dos mortos para poder socorrer Judas. Tá? Então o que acontece? Vai ser assim com qualquer pessoa, e o Emmanuel também, esses personagens que foram escolhidos na lição de hoje, né,
não são por acaso, né? Porque esses personagens eles vão abarcar quase que a totalidade. É difícil até a gente encontrar personagens que a gente conheça que sejam exceção ao que vai ter aqui, né? Eu vou explicar por quê. Ele começa falando, olha, a manjedoura era um lugar desprezível. As casas da época tinham uma estrutura em que na parte de baixo ficavam os animais, ficavam as plantas, e os homens, as casas eram de pedra, era talhada na pedra, eles ficavam nas partes mais altas dormindo. Não tinha lugar nas partes de cima. Jesus foi obrigado a nascer no meio da estrebaria, né, na parte de baixo, junto com os animais. E ele coloca assim, para muita gente a manjedoura era um lugar desprezível, mas ele via Deus da humildade com que a natureza lhe oferecia o materno colo. E o Emmanuel, em uma das lições dele, já falou, olha que coisa maravilhosa, os reinos todos vieram celebrar o nascimento daquele que é o nosso Salvador, daquele que é, o guia e modelo para a humanidade. Mas logo depois ele vem falar de Maria de Magdala. Qual é a característica de Maria de Magdala? Obsessão por conta da sensualidade, que é uma regra, né? Todos os que estão viciados na sensualidade, por ser um vício ligado às zonas de prazer em um mundo que tem muito sofrimento, normalmente você vai estar muito cercado de espíritos inferiores também, te incentivando, procurando fazer com que você eternize ali e doe suas forças, das quais eles podem também beber de uma certa maneira um pouquinho das energias também, do seu mau uso dessa força genésica. Então, Maria de Magdala, dentro do campo da obsessão pela sensualidade. Simão Pedro, um homem rude, inconstante, semi-analfabeto, e que ele transformou de pescador em pescador de homens. Aí depois ele pega Judas. Judas vai representar para a gente aquele negociante de expressão suspeita, aquele que, para poder se dar bem, ele faz os negócios dele, o mais politizado, enfim. E o Paulo de Tarso, ele pega como aquela pessoa vaidosa, perversa e presa no próprio ponto de vista, que chega ao ponto até de tirar a vida achando que estava correto, matando os cristãos da época. É muito difícil a gente conhecer uma pessoa do nosso convívio que não esteja enquadrada em um desses aqui. Que não seja aquela pessoa que quer se dar bem em tudo como Judas, ou então muito vaidoso, muito orgulhoso como Saulo de Tarso, depois Paulo, ou então que não seja aquela pessoa rude, violenta, agressiva e semi-analfabeta como Pedro, ou que não seja como a Maria de Magdala, que ele coloca em primeiro lugar, primeiro personagem que ele coloca acaba sendo Maria de Magdala. Eu lembro que em uma das lições de Emmanuel fala que o esforço que a Maria de Magdala fez foi até superior ao que Paulo de Tarso fez por conta do processo obsessivo, né? Mas ele vem dizendo o seguinte, Jesus investiu nesses personagens como investe cada um de nós, e ele termina dizendo, se purificares assim o coração, você vai identificar a presença de Deus em tudo, vai ver que a esperança do Pai em cada um de nós não esmorece de jeito nenhum, e vai encontrar apenas a maldade e o crime, tudo que está acontecendo de ruim, é apenas o campo da alma, que a gente está aqui numa luta, e daqui a pouco a gente vai brilhar. Olha que mensagem maravilhosa do Emmanuel. Ele vem falar para a gente o seguinte, tudo que está acontecendo, entre aspas, de ruim, no final das contas é bom, porque o ruim vai levar a gente a um sofrimento que vai fazer com que a gente nunca mais queira cair nele, e a gente vai aprender a lidar com isso e superar essas dificuldades. Então ele termina dizendo para a gente, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor. Aí vai depender de cada um. Está mostrando para a gente, não precisa ser perfeito para fazer isso. É só ter a vontade e deixar com que as ferramentas de Deus vão chegando até cada um de nós. Chega através desses mensageiros maravilhosos, esses espíritos superiores que nos incentivam. Volta e meia eles colocam na gente a culpa para poder mostrar para a gente que a gente está errado, precisa consertar, mas logo depois eles vêm oferecer a ferramenta para que a gente levante a cabeça e não fique estagnado na culpa, que a gente caminhe para frente, para o alto com Jesus o tempo todo. E a gente pode sim, né, ser um desses personagens aqui, ter saído desse quadro e ter modificado aí totalmente, mesmo que não seja de imediato, mas tenha a vontade de modificar e está buscando
está correndo atrás para isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.